Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo para essa live. Para você que vai nos acompanhar aqui agora ao vivo, para você que vai assistir a gravação depois, muito obrigada, sejam todos bem-vindos. Então, por que dessa live? Resolvi fazer aqui no meu Instagram, nesse mês de janeiro, uma série de lives abordando a temática da saúde mental. Por quê? Em janeiro a gente tem a campanha Janeiro Branco. É uma campanha que foi criada em 2014 pelo psicólogo Leonardo Abraão, em Minas Gerais. Essa campanha, hoje, ela já atingiu diversos países, né, e tem como objetivo a conscientização sobre a importância da saúde mental na nossa vida. Né? E todos nós somos chamados a falar sobre saúde mental, sobre a importância desse tema. Né? E, para isso, hoje nós temos uma convidada muito especial, a Daniela Pessoa, que, além de uma grande amiga minha, é psicóloga, e tem experiência no tema saúde mental e comportamento alimentar. Então ela vai estar falando para a gente sobre esse tema, que para muitos é motivo aí de alegria, né? Falar sobre a relação com a comida. Comida é gostoso, né? E falar sobre comida também. Só que aqui hoje a gente vai falar sobre a dificuldade, né? Muitas pessoas têm uma relação mais difícil, vamos dizer assim, com a alimentação, né? Principalmente pessoas aí que lutam contra a balança, pessoas que por alguma razão precisam perder peso, ou que têm essa relação mais, talvez, de inaceitação do próprio corpo, né? Então, deixa eu ver se a Dani já entrou aqui. Dani, deixa eu solicitar aqui. Cadê a Dani? Dani, manda aí para mim o solicitação de entrada, para eu poder te chamar aqui. Estou vendo aqui os comentários. E aí, gente, se vocês tiverem perguntas, eu vou anotar aqui. E aí, ao final, a gente vai, então, respondendo para vocês, tá? Podem ficar à vontade. Aqui a Dani, deixa eu aceitar ela aqui. Cadê? Cadê a Dani? E aí, gente, você quer contar Olá, aqui, Dani? Seja bem-vinda, Dani. oi, Tudo bom? obrigada, tudo bem? Uhum. E, Dani, obrigada mais uma vez, assim, prazer estar aqui com você, né? Para quem não assistiu, eu já fiz uma live com a Dani, acho que foi em agosto, né, Dani? Onde a gente É, falou sobre um outro tema, e aí a show. gente já... Uhum. Eu e a Dani já somos amigas aí de longa data, desde a É, época da faculdade, e a gente tem uma amizade muito boa, né? E por essa razão também que eu quis trazer a Dani para falar desse tema, que eu sei que ela tem essa base, esse conhecimento para poder trazer para a gente, né? E falando sobre saúde mental ainda, eu não sei se, né, todos ficaram sabendo, falando dessa importância, né, da gente estar falando sobre esse tema, inclusive foi até o tema da redação do Enem esse ano, até anotei aqui para gente, para falar para vocês, foi sobre o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Então isso mostra realmente, né, como que, né, realmente faz sentido a gente estar falando sobre saúde mental, e cada vez mais as pessoas já estão tendo essa consciência, né? Prova disso também é a maneira como a gente foi afetado aí, né, desde o ano passado, pela Covid. Então, assim, além da gente ter que lidar com os nossos problemas pessoais, né, a gente também é afetado por fatores externos, que a gente não tem controle. isso. Então, e dentro disso a gente tem aí a alimentação. Dani, É. a palavra é sua. A Ai, palavra é obrigada, sua. Conte Cida. pra gente sobre a tua experiência, né? Ah, então tá E aí bom. a gente vai... Vamos lá, vamos conversar um pouquinho, né? Então, Vamos boa lá. tarde a E aí, todos, todas que estão aí nos acompanhando. Eu quero agradecer, então, o convite novamente, né, Cida? A gente sabe o quanto é importante estar aqui falando sobre saúde mental, né? Realmente, a gente vê que a saúde mental, os transtornos mentais, eles são as doenças mais incapacitantes do mundo e justamente esse fator da demora, da busca de tratamento, né? Às vezes esse estigma, né, acaba fazendo com que aquele transtorno, aquele problema vai se cronificando e daí o caminho de volta é um processo mais lento, né? Então a importância de a gente conseguir, né, falar sobre isso e cada vez, né, diminuir esse estigma, esses tabus aí para que a pessoa ela comece a ter esse olhar para ela mais de autocuidado, de autoconhecimento, né, que é aí um cerne de toda essa questão aí de prevenção, né?
Então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a questão de comportamento alimentar, né? Que é uma área que eu atuo, né? Então, eu sou psicóloga. Essa última semana comemoramos aniversário de formatura, né, Cida? 15 anos. 15 15 anos, anos, né? né, formadas, e aí hoje eu trabalho, né, na área clínica, com psicologia clínica, e também aí tem um programa voltado para essa área de relação com a comida, né? Então, quando a gente fala aí um pouco de comportamento alimentar, é uma área, né, de atuação que envolve vários profissionais, né? Dentre também a psicologia também temos nutrição, né, a própria antropologia, porque envolve toda essa relação, né, que o ser humano ele faz ao longo da sua vida aí com a comida. E aí, quando a gente pensa nessa relação com a comida, nós temos os transtornos também alimentares, né? Hoje nós não vamos assim focar, né, necessariamente isso na questão de diagnóstico, tudo, mas são doenças, daí já transtornos, né? A gente não chama doença, mas é um transtorno, é um problema grave, né, que traz perdas significativas. Mas existe um caminho que muitas vezes não está enquadrado nesse diagnóstico, que também é de sofrimento, que é de dor, que é de disfuncionalidade, né? Que é o que a gente vai falar um pouquinho nessa relação que nós estabelecemos ao longo da nossa vida com a comida. Então, falando um pouquinho do comportamento alimentar, o que tem, né, por trás do comportamento alimentar? Tem toda uma questão de crenças, né, de base biológica, né, que cada um de nós somos únicos e temos uma forma de funcionar, o nosso corpo tem uma forma de funcionar, então tem todas essas questões envolvidas, as questões sociais, né, então a questão de vontades, de emoções. Então, o alimento, né, a relação com a comida, a gente costuma falar que é a ponta do iceberg, né? Que o comportamento em si, né, o resultado em si é a ponta do iceberg, porque tem que olhar todo o processo que tem por trás disso. Até mesmo quando a gente fala assim, né, hoje, né, as pessoas buscam muitas vezes a questão do cuidado com o corpo, né, o cuidado com o peso, de ter uma boa alimentação, mas a gente não pode olhar só o resultado em si, a gente tem que olhar a forma que aquele resultado é atingido, né? Porque muitas vezes, por exemplo, uma pessoa ela tá ok com o peso, mas isso não quer dizer que ela tem saúde, né? No sentido bem-estar, né? Porque quando a gente fala de saúde mental, né? Não é ausência de problemas, mas é você estar bem, conseguir resolver, conseguir administrar as tuas disfuncionalidades, as tuas dificuldades. Então, muitas vezes eu tenho lá um peso adequado, mas eu não tenho uma forma adequada de manter aquele peso, né? Aquilo tudo gira em torno de muito sofrimento, de muitas privações, né? Então, quando a gente fala de comportamento alimentar, de saúde mental, nós precisamos olhar um pouco essa forma, né? Como as pessoas estabelecem essa relação com a comida. Então, hoje a gente fala, né, que é algo muito comum, que é o comer transtornado, né? Não é um diagnóstico de saúde mental né, nos manuais de saúde mental, mas a gente tem que sempre olhar o ser humano, né, como um espectro assim de características de personalidade e que, dependendo da condição de cada um, da vida de cada um, de como a pessoa lida com aquelas situações, pode ser ou não um transtorno, né? Então, o comer transtornado, ele é um caminho, né, para até desenvolver aí transtornos, né, hoje lá descritos no DSM. Então, o que seria esse comer transtornado, falando um pouquinho sobre isso, né? É essa relação com a comida disfuncional, né, que muitas pessoas estabelecem que a comida, como a Cida falou, é uma coisa boa, é algo prazeroso, né? É algo natural. Então a relação com a comida, ela deve funcionar de uma forma natural. Assim como né, deve funcionar de uma forma natural a nossa relação com o sono, a nossa relação com outras necessidades básicas, né? Da mesma forma é a relação com a comida. Mas quando a pessoa começa a desenvolver uma forma, né, de comer, né, onde ela tem medo de comer, quando ela está comendo, ela acaba se descontrolando, comendo em exagero, ela percebe que ela não consegue controlar, né, essa forma de comer. Depois que ela come, ela também fica se culpando, se punindo, às vezes acaba adotando comportamentos excessivos, assim, no sentido de privação, até exercício em excesso, para compensar, né, aquela alimentação.
Ou seja, quando a pessoa começa, a vida dela começa a girar em torno da alimentação, né? Isso já é um indicativo de que acho que eu preciso olhar melhor, acho que isso não é legal, porque não é uma coisa natural. Porque na nossa vida, quantas coisas nós temos para dar conta, né? Para gerenciar, para administrar. Então, quando a gente começa a abrir mão das outras coisas e priorizar algo, né? E de uma forma que cause sofrimento, isso é algo que a gente precisa parar e repensar, né? Nessa relação, nessa forma. Então, o comer transtornado, né? Por mais que não seja considerado hoje um transtorno, mas acho que isso vale muito assim para o Janeiro Branco, né? A questão da própria prevenção, né? Quando você começa a ter, não, né? Hoje a gente está falando da alimentação, mas quando tem algo na tua vida que você percebe que você não está conseguindo se sentir, ter um bem-estar naquela situação, naquela relação, onde você não, né, não se sente no controle também da situação, é um indicativo que você precisa buscar ajuda, né? Você merece, né? Nós merecemos ter né, esse cuidado, esse olhar, buscar um profissional qualificado até para poder avaliar, né? Porque, como eu falei, assim, né? Sempre a doença, o transtorno, né? O transtorno ele tem os níveis, né? Os graus e daí começa sempre com alguns sinais, alguns sintomas que às vezes a gente vai protelando, vai empurrando para debaixo do tapete, né? E aí, quando vê aquilo, começa a causar problemas mais graves. Então, é importante que você, né, hoje, assim, o que eu quero deixar, a importância de você refletir sobre a tua relação com a comida, né? Essa questão, às vezes, de você se sentir aprisionado nessa situação e sentir muitas coisas negativas em relação à comida, ou buscar na comida até mesmo uma compensação para lidar com todas as emoções, né? Porque a alimentação, ela, né, na nossa vida, então falando um pouquinho desse funcionamento, né, da questão alimentar, nós temos, hoje a gente pode dizer, né, a neurociência tem estudado muito isso, são 3 sistemas que estão relacionados com a nossa forma de nos alimentar, né? Que é um sistema corporal, que é o sistema que vai nos avisar sempre quando a gente precisa, tem alguma necessidade a ser atendida. A gente chama isso de um sistema de autorregulação. Isso é natural, isso vem de fábrica, né? Com raras exceções, às vezes não funciona direito, né? Mas para a maioria das pessoas isso funciona. Que é esse mesmo sistema que nos avisa quando está na hora de dormir, a gente está com sono, ou precisa ir no banheiro, né? Enfim, são várias necessidades que nós estamos administrando o tempo inteiro para o nosso corpo funcionar, né? A gente está aqui fazendo a live, né, Cida? E o nosso corpo está aqui trabalhando para que a gente consiga estar aqui falando, estar aqui com atenção e tal. Então, na questão alimentar, nós temos esses sinais corporais, né, que vão nos avisar quando a gente está com fome, quando é hora de comer, e que vem de fábrica. E nós temos também um sistema que a gente fala que é o sistema de prazer, o sistema de recompensa, que ele também age, né, muito fortemente nessa questão alimentar. E aí, que é nesse sistema que muitas vezes a gente acaba hoje se perdendo, né? Que a gente acaba comendo muito só pelo prazer, né? Porque a ideia é que a gente consiga ter esses sistemas funcionando em harmonia nas nossas escolhas, decisões, né? Então, você Daniela, pode falar, você pode perguntar. e eu imagino que nem todas as pessoas conseguem hoje identificar se ela está com fome ou se ela está com uma necessidade de comer por algum outro motivo. Sim. E aí diferenciar isso, ter esse conhecimento, né, autoconhecimento de saber, será que eu estou com fome? Será que estou com fome de outra coisa? Por que eu tô comendo agora? Ou às vezes só por um hábito, né? Porque é a hora de comer. Então, ao longo da vida, a nossa relação com a comida, ela foi sendo modificada por conta de crenças, né? Familiares, até às vezes religiosas, enfim, né? Dentro do contexto que a gente vive. E foi sendo criado regras, né? Nessa questão alimentar. Só que a autorregulação, como eu falei, é algo de fábrica, é natural. E aí eu tenho, para eu poder tomar essas decisões mais acertadas do que o meu corpo precisa, eu preciso estar conectada com quem? Comigo, né? Eu preciso estar atenta a esses sinais. Isso que você falou é muito comum, assim,
pacientes, né, que eu atendo que tem essa dificuldade com a questão alimentar, eu sempre, quando que você, eu pergunto assim, né, qual que é, que critério você usa para comer? Ah, porque tá ali, porque tá na hora, né? Alguém Mas ofereceu? isso, e aí a grande dificuldade é a pessoa conseguir voltar a ter essa percepção interna, essa interpercepção. Ai, eu tô com fome, né? Muitos até falam assim, não, mas o meu corpo isso não funciona, eu não sinto fome, né? Muitos até acreditam que realmente, não, eu não sinto fome, eu nunca senti fome, né? Mas por quê? Porque acabaram, né, buscando esses outros critérios, essas outras formas para decidir comer, entre comer e não comer, né? Então, voltando a falar desse sistema, então a gente tem o nosso corpo que nos avisa, olha, você precisa, né, se alimentar, tua energia está acabando. Então, geralmente a gente sente, né, o estômago vazio, né, falando de sensações físicas. Para as pessoas pode modificar também essas sensações, né? Mas é o estômago vazio, às vezes um certo cansaço, né, porque não está com energia. Alguns falam até, eu fico meio tonta. Às vezes na garganta, né? Uma sensação de que, né, preciso engolir algo. E aí nós temos a questão desse sistema de prazer, que também ele vai, sempre quando a gente come, né, isso vai reforçar esse sistema. E o que também veio de fábrica? Que alimentos assim, com mais gordura, com mais energia, açúcar, eles causam mais prazer, né? Por quê? Porque vamos pensar numa questão de sobrevivência, uma questão evolutiva. O ser humano ele precisava ter algo também que desse prazer em ele buscar o seu alimento, né? Não é como é hoje, eu vou lá, compro, tá aqui e é fácil, né? Antigamente as pessoas era mais difícil, tinha mais sacrifício para conseguir o alimento. Então, aqueles alimentos que davam mais energia, por quê? Porque as pessoas comiam com menos frequência, né? Às vezes, eu comia de manhã, saía para trabalhar e ia se alimentar de novo no final do dia, no meio da tarde, né? Então, aqueles alimentos que davam mais energia davam mais prazer. Por quê? Porque você tem que priorizar esses alimentos, porque eles vão te manter mais tempo, né? Atento, mais tempo ali, né? Disponível, enfim. E aí, só que hoje, né, o que que acontece? Esses alimentos, eles começaram a ser ultraprocessados, né, esses industrializados, e eles estão de fácil acesso e a gente come eles, né, de uma maneira desproporcional, em excesso, né? E aí Sim. começou a gerar um monte de problemas. Então a gente tem esse sistema de prazer que ele é importante porque até para que a gente possa fazer esse comportamento de se alimentar, de buscar o alimento, né? E nós temos o nosso sistema executivo, né? Que é a nossa parte mais racional que toma as decisões, né? Então, assim, eu percebo o meu corpo, eu tô com fome, né? E aí, o que que eu tenho em casa, ou que horas são? Será que eu preciso, né? Eu posso esperar um pouco para fazer um alimento ou não? Enfim, será que qual alimento é mais indicado para mim agora? Eu tenho uma meta, né? Até dentro da questão de emagrecimento e tal. Então, eu preciso fazer escolhas alimentares melhores. Então, a gente tem esse sistema executivo que ele nos dá essa capacidade, né? De deliberar Podemos sobre pensar sobre comida. isso, pensar, né? Refletir e tomar uma decisão, fazer escolhas. E então a ideia para que a nossa relação com a comida ela funcione, também a gente precisa ativar o funcionamento desses três, né? Desses três sistemas. E aí quando a gente vê alguém com uma disfunção alimentar, geralmente essa pessoa ela fica mais no princípio do prazer, né? Ela acaba não percebendo os sinais do corpo, ela acaba não tendo essa percepção interna, né? E acaba desregulando tudo isso. E também não consegue pensar muito, né? Na hora que vem a fome, vai lá e come, né? Às vezes em excesso, em exagero. Então, isso é nosso funcionamento, né? Então, a importância da gente ter esse autoconhecimento e entender como nós funcionamos. E daí, além disso, tem toda uma questão daí cultural, né? De valores, de crenças, de questão social, né? De hábitos Uhum. familiares, que isso também são modelos para nós de como nos alimentar, né? Às vezes questões de, eu não sei dizer não, né? Eu não posso deixar comida no prato, né? Um exemplo, assim. Que muitas pessoas falam isso, não, é pecado, eu não, né, não Uhum. consigo lidar com isso porque tem pessoas que não têm, né?
E ok, né? E acho que a gente tem que realmente, né, respeitar, né, aquilo que é valoroso para nós, nossas crenças. Mas aí a gente precisa refazer assim, poxa, mas para não deixar no prato eu preciso comer, né? Eu não posso guardar, eu não posso buscar outras, né, outras alternativas, porque à medida que também você vai passando por esse processo de mudança, e às vezes, eu deixei comida, e o que que isso me mostra? Que eu peguei demais, ou que o meu corpo não precisava daquela quantidade. Então, a partir do momento que você vai aprendendo com as experiências, daqui a pouco você também vai deixar menos comida, porque você vai se respeitar mais, né? Ou então, às vezes, eu peguei além porque, né, sei lá, tem todas as comidas que eu gosto e daí eu peguei demais e agora tem que comer Um pouquinho de tudo. cada coisa, um Um pouquinho pouquinho de de cada cada coisa. coisa, que daí aí entra muitas vezes uma questão de que você vê a comida como algo, ou assim, eu faço dieta o tempo inteiro, então quando tem a oferta da comida, eu preciso comer tudo que eu posso, né? Até me Uhum. sentir lá, né, com o estômago cheio, pesado ali, até dói às vezes o estômago, né? Eu preciso aproveitar, eu vejo a comida como uma oportunidade. Então a gente precisa parar e olhar para essa relação com a comida e começar a, né, questionar isso, assim, tá, mas realmente essa comida é uma oportunidade ou eu posso comer em outros momentos? Se eu quiser, semana que vem eu não posso comer essa comida, né? Porque o que a gente costuma dizer é uma comida como oportunidade, é uma comida, por exemplo, que é de um outro país, que talvez a gente não tenha aqui no nosso, né, na nossa região. Então, isso realmente é uma oportunidade única, mas alimentos do dia a dia, o que a gente tem condições, né, de comprar ou ir no restaurante. Então, são coisas que a gente pode parar e sair desse modelo. A gente está no automático, né, Cida? Do piloto automático, É, de que eu preciso aproveitar tudo agora, porque vai acabar e depois não tem mais, né? isso. Parece que o mecanismo do medo é acionado aí, né? Aquele medo que diz Sim. assim, da escassez, né? Eu preciso, vou Isso, comer tudo agora, porque dá a isso impressão que mesmo. nunca mais vou ter aquilo, né? E É. isso lembra o que você estava falando agora há pouco, lá dos nossos antepassados, né? Onde Aham. eles, a oferta de comida era pequena, então, quando encontrava comida, tinha que comer, porque não sabia quando ia ter de novo. E agora, Sim. parece que a gente carrega ainda um pouquinho disso no nosso DNA, sei lá. Sim, sim, Tô com falando aqui, certeza. né? E Uhum. aí, quando a gente vê aquele monte de comida gostosa, e aí acho que a Cicely, acho que ela é nutricionista, eu Ah, acho. sim, a Ela comentou ali Cícero. ela comentou ali Aham. carboidrato. Eu acho que ela falou carboidrato, eu acho. Daí você fala aí, Uhum. Cicely. Eu acho que quando você falou do comer por prazer, né? Alimentos Isso, que prazerosos. os alimentos E o gordurosos carboidrato. Uhum, uhum. que dão mais Então, energia, que é que o carboidrato, né, entra uhum. aí nessa situação, né? Isso, que é a Então, nossa tendência, né? Essa procura por carboidrato, que é o alimento, acho que um dos mais prazerosos que tem, sim, né? Eu acho que é a grande isso. luta de quem tá, eu acho que a grande luta de quem tá precisando perder peso, eu acho que é essa briga contra o carboidrato mesmo, eu É, imagino, né? e claro, porque então assim, né, Cida, o que que acontece? Por muito tempo as pessoas buscando esse resultado de emagrecer ou melhorar sua relação com a comida, foram colocando um monte Uhum, de situações no meio disso, um monte de regrinhas que fizeram com que a pessoa perdesse essa conexão com ela mesma, porque às vezes o que funciona para você não vai funcionar para mim. O teu dia, a tua forma, né, assim, as tuas demandas, elas são diferentes das minhas. Então, às vezes o que eu preciso de alimento, né, o meu corpo precisa de nutrientes diferentes dos teus. Então a pessoa começou a buscar muito externamente essas regras e aí começou a perder uhum. essas conexões internas, né? E aí agora a gente, quando pensa numa relação disfuncional com a comida, precisa fazer as pazes, né? Porque daí começou a ver a comida como um vilão, né? Até mesmo quando hoje eu achei legal lá que você colocou da pizza, né? Porque a Sim. gente até brinca, né? Se tem comida, todo mundo se empolga já. É um fator, né, que dá prazer. Porque a comida dá prazer, é bom comer. E Uhum. não é para ser diferente, né? Nós fomos criados para ter prazer na alimentação também. Só que o problema é quando a pessoa ela fica naquela punição, né? Assim, no sentido de que ah, ela acaba tentando se privar de alguns alimentos, buscando um resultado, e aí depois ela se descontrola, e depois ela se pune, se privando mais ainda. Então, entra nesse Uhum. ciclo, né, da privação, que hoje também se fala muito em questão de relação com a comida, o quanto uma relação, você ter muitas privações, né, ou ter uma dieta muito restritiva,
isso acaba impulsionando o teu descontrole, né? Porque, então, toda vez quando a gente pensa assim, não, chocolate, um exemplo que eu não preciso comer uma barra de chocolate todo dia, mas eu posso comer um pedaço de chocolate, né, sei lá, 3 vezes na semana, uma vez por dia, de acordo, daí cada um tem que olhar para si, para suas metas, mas não aquela Sim. restrição, né, como uma obrigação, né, uma regra externa, né, agora eu tenho que seguir essa dieta que é zero chocolate. Porque as pessoas não conseguem manter isso a longo prazo. E aí elas acabam fazendo o quê, né? Às vezes até elas atingem um resultado, mas depois daí elas não conseguem mais ter esse controle, se descontrolam, ganham peso de novo, daí fica sempre naquele ciclo, né? De privação e Isso. compulsão, que traz E aí, um acho que a Cici, sofrimento. A uhum. Cici colocou Aí a aqui, Cici, né? ela colocou ali, exatamente, uma fuga de prazer e onde muitas pessoas alimentam suas emoções. E aí casa com o que você estava falando agora, né? Eu tenho barra de chocolate, eu tenho uma barra de chocolate em casa, mas eu não consigo comer um pedacinho todo dia. Por quê? Entra o Uhum, fator emocional aí. Se a uhum, pessoa ela tá bem, se ela tem uma boa relação com a alimentação e consigo mesma, com o corpo, se ela tá bem, ela sabe que ela não precisa comer aquela barra inteira naquele momento. Mas quando existe um quê? Uma disfuncionalidade ali nas emoções, existe essa necessidade, esse descontrole dela dizer, eu não consigo. Quando eu vi, eu sim. já comi a barra É. inteira, né? E às vezes por hábito, né? Porque se a gente pensa na questão emocional, muitas vezes a gente começa a comer assim por questões emocionais. Ah, eu tô triste, eu tô entediada, né? Eu tô estressada, eu preciso comer para ter um conforto. Uhum. E aí eu começo a fazer isso com muita frequência. Daqui a pouco eu não preciso mais estar estressada, né? Irritada ou triste. Eu Uhum. como, sei lá, porque todo dia, né? Quando chega esse horário, eu como, né? Então, começa por um comer emocional que depois se torna um hábito, né? Virou hábito. Então, por isso que é importante a gente ter esse olhar para dentro, né? Esse autoconhecimento para olhar como que eu estou significando essa relação, que lugar, né, a comida ela ocupa na minha Uhum. vida, né? Como que eu faço essa escolha, né? E entender que tem esses 3 sistemas que eu falei, Cida, né? Que é o sistema homeostático, que é o nosso corpo dizendo, dando sinais do que ele precisa, né, em questão de alimentação, em questão de sede, em questão de ir ao banheiro, de dormir. Então, eu poder ter esse cuidado, né, assim, perceber o que que o meu corpo está precisando. É esse sistema de prazer, né, de eu saber assim, ah, não, é óbvio que se eu comer chocolate, eu vou sentir mais prazer do que comer alface, né? Uhum. Mas não é só por prazer, né, que eu vou me alimentar. Eu vou me alimentar por outras questões também. E tenho essa capacidade de ponderar, de refletir, né? Só que daí entra a questão individual também, né? Então, todos nós temos esse sistema, mas nós temos pessoas que elas são mais impulsivas, né? Que então para elas é mais difícil realmente ter essa ponderação, essa análise, né? Elas vão ter menos tempo para, né, para refletir. Então, por quê? Porque elas são mais impulsivas, ou a pessoa sofre de ansiedade, né? Então, qualquer sensação, às vezes, interna, porque a ansiedade também, às vezes a pessoa Uhum. ela fica ansiosa porque ela está sentindo um desconforto, né? No corpo. Então, ai meu Deus, ela fica com mais medo. E daí a pessoa vai Uhum. lá e também come para passar aquele desconforto, enfim, né? Então, existem essas características. Às vezes tem pessoas que são mais controladas também, né? Que aí também é um outro lado, né? Por exemplo, a pessoa é muito rígida, vamos pensar em quadros de transtorno, uma anorexia, né? Que é o quê? É um excesso de rigidez, tipo, ah, não, né? Eu não, eu digo não a todas as minhas vontades, né? Eu simplesmente quero emagrecer e aí eu vou tendo esse controle, essa rigidez, daí racionalmente. Eu não, Uhum. né, não vou pelo prazer, não vou pela questão da fome, do que o meu corpo precisa. Eu vou só pela minha ideia lá, né, de que eu preciso emagrecer, porque, claro, existe uma distorção de imagem, né, e tem tudo isso. Mas, enfim, aí tem toda a parte individual daquele, né, daquela personalidade, daquela forma de funcionamento. E que aí também, né, a gente precisa buscar ajuda, né, buscar um tratamento, a gente precisa se dar, né, essa escuta qualificada nessas situações. Porque a gente vê muito, né, as pessoas colocarem, é falta de força de vontade, por exemplo, quem tem uma questão de problema, Uhum. obesidade, né?
Ah, é falta de força de vontade, é falta de foco, é falta disso, falta daquilo. Relaxo, né? Desculpa aí. Isso, mas assim, ó, por exemplo, o nosso corpo, ele trabalha para a gente economizar energia, para não mudar, para manter uma estabilidade. Então, a partir do Uhum, momento que eu uhum. tenho um ganho de peso, é muito mais difícil eu emagrecer do que alguém que não tem um sobrepeso, né? Porque às vezes as pessoas elas avaliam com a mesma balança, né? Ah, né, a mesma dificuldade que você tem, eu tenho. Não, mas dependendo do corpo é diferente, né? Então, falando da obesidade, é isso que acontece, né? A pessoa ela vai tendo esse sobrepeso e o corpo vai querer o quê? Manter aquele peso, porque ele entende que é aquilo que você precisa para estar bem, para sobreviver. Então, vai um tempo, é um processo longo, né? E é possível de que você consiga, né, reconfigurar tudo isso. E aí, Cida, é legal que você tem falado ultimamente sobre as pseudociências, né? Nós não vamos entrar nisso, mas o quanto nessa indústria do emagrecimento, do peso, existem essas ofertas milagrosas, né? De emagreça rápido e faça isso e o Rápido e fácil. quanto, né? Se for a gente estudar e ver a questão da neurociência, dos estudos, eles estão mostrando o quanto isso é prejudicial. Porque qualquer mudança muito radical, rápido, o teu corpo ele vai reagir contra aquilo, ele vai ver aquilo como um estresse para Uhum. ele. E aí depois, claro, vai conseguir o resultado, mas o que a gente vê depois, né? Que é o efeito sanfona lá, que daí ganha mais peso ainda, porque o teu corpo ele vai entender, opa, eu vou ter que ter mais, assim, funcionar mais, né? O meu metabolismo vai ter que mudar para que quando eu comece a ganhar peso, eu demore mais para perder. Ele vai reter mais gordura. Então, existem muitas coisas aí que a gente precisa começar, né? Ter esse entendimento do nosso corpo, do nosso funcionamento, para não cair nessas ciladas, né? Isso. Ou Uma nessa das coisas ideia que. Isso. de A Neuza milagre, né? comentou que. A Neuza comentou que tá travando. Gente, mais alguém aí, dá um sinal de que se tá bom, se tá travando. A Michele, nossa colega e amiga de faculdade também, Oi, entrou aqui, deu um Mi! oi pra gente. Alguém Ai, que comentou bom. também, alguém comentou que não ter em casa coisas industrializadas ajuda muito, é verdade. É, a Uhum. busca pela alimentação natural, que é uma briga, Sim, né? é. Vira uma briga assim. E realmente, né? Quanto mais alimento natural a gente tem, mais saudável a gente vai se alimentar, né? E aí, é Então, não sei claro, se. dessa questão dos fatores ambientais é bem importante, né, que vocês comentaram, porque tem pesquisas, até teve um estudo que foi feito assim, ó, eu não lembro detalhadamente, mas a ideia é assim, as pessoas foram, sei lá, assistir um filme ou estavam distraídas e elas ganharam um pacote de pipoca. E elas comeram toda essa pipoca e essa pipoca era uma pipoca de 3 dias. Tipo, era uma pipoca que já estava. E ninguém percebeu. Por quê? Né? Porque as pessoas elas estavam distraídas. Então, o Hum, quanto essa questão, né, quando a gente, o programa lá, né, que eu faço Comer Consciente, o quanto é importante a gente começar a ter, né, e daí o ambiente pode ser um fator de distração muito grande, né, a questão do celular, da televisão, às vezes quando você uhum. come em eventos sociais, né, então, você também pode facilitar a tua vida em alguns sentidos, como fazendo isso, comer com mais atenção, né? Saborear aqueles alimentos, ou não ter também, né, aqueles alimentos que é difícil eu recusar, ou assim, né? Eu fico muito tempo sem comer, e aí na hora que eu vou comer, eu não tenho, eu quero uma comida rápida, daí eu vou, né, fazer aquilo que é mais fácil. Então a importância também de você ter organização, planejamento dessa tua questão alimentar, né? Uhum, Porque sem o planejamento, sem organização, você vai procurar o caminho mais fácil, que não é muitas vezes o que vai te dar o resultado que você quer, né? Que é isso uma é vida mais como saudável, né? isso. Você falando ali das dietas, né? E alguém até comentou aqui, não dá para ver o comentário inteiro, mas acho que tem estudos, né, científicos que mostram que se você faz uma dieta prolongada, seu cérebro entende que você está passando fome. Né? O cérebro não sabe que você está fazendo uma dieta. Por isso Sim, o perigo, né, de fazer essas dietas radicais que se muito vê aí na radical, internet, né? né? Muito radicais que promete você emagrecer rápido e fácil, mas você acaba fazendo de uma forma errada, né? E aí quando você volta a comer, aí vem esse comer também Isso. Aí começa disfuncional.
vem a compulsão, que até mesmo assim é uma questão do teu corpo, às vezes, para ele retomar aquela estabilidade que, né, para o teu cérebro, o teu peso era aquele que você teve por muito tempo. Então, se você faz algo radical, é a mesma coisa se às vezes quando a gente, sei lá, fica gripado ou fica meio doente, a gente não dá uma emagrecida, assim, porque não se alimenta direito, e dali a pouco a gente já volta com o peso, né? Isso até pessoas às vezes que não querem emagrecer, mas daí falam, eu até emagreci um pouco, mas logo que se estabelece, já volta o peso, porque o nosso cérebro, né, ele vai tentar buscar aquele peso, aquela imagem que está ali já. Né? Então, por isso que tem que ser um processo constante, né, a longo prazo, sustentável. Por isso que muitas vezes também sozinho é difícil, que, né, às vezes precisa buscar um tratamento, mas buscar um tratamento que considere todo esse funcionamento, né, do teu corpo, da tua fisiologia, né? E restabelecer também essas crenças, né? Essa tua forma de lidar, aprender a lidar com as tuas emoções, né? Aprender a reconhecer, o que que tá, né? Por que que eu tô comendo agora, né? E a gente fala muito também de uma questão de autocompaixão, né, Cida, nesse processo. Porque né, a questão da autocompaixão, ela fala assim que de você ter esse olhar amoroso para você, mesmo quando você não atinge teu objetivo, ou mesmo quando você não consegue, porque, né, uma coisa assim que me chama muita atenção na autocompaixão, que é aquela ideia de que você vai cuidar do que você não gosta, né? Você vai ter um cuidado, né? Você vai se dedicar àquilo ou àquela pessoa que você não gosta. É difícil, né? Agora, quando a Então, gente se a gente ama, não se gosta, é isso, a né? gente Se a não vai gente se não se cuidar. gosta, nossa. É mais difícil. A gente vai o quê? Muitas vezes ficar se punindo, né? Se julgando, falando coisas que, né, pesadas para nós mesmos. Então, não é a ideia de que você aceitar, né, no sentido assim, não vai melhorar, não vai mudar. Não. Mas você Uhum. precisa primeiro ter esse olhar de autocompaixão, justamente para, poxa, eu não gosto da forma do meu cabelo, mas eu vou cuidar dele. É o cabelo que eu tenho, né? Eu não posso. Então, assim, o que que eu posso fazer para o meu cabelo ele ser melhor, né? Para meus cachos ficarem mais abertos ou menos volumoso. Mas não porque eu odeio o meu cabelo, mas porque eu quero, né, buscar o melhor dele para mim. Mas eu quero cuidar dele, né? Uhum. Então, essa é a Seria, ideia que a seria, gente precisa ter. seria o quê, então? Alguém, por exemplo, que está lutando contra o peso, contra a balança, pensar assim, já que eu não consigo mesmo emagrecer, eu vou comer mesmo, é isso? Eu não Não tenho vou nem jeito, eu tentar nunca vou mais. conseguir, né? Eu tô condenada a isso, eu já desisti. Não, é difícil, né? É um processo e que a cada dia, a cada momento, eu muitas vezes vou ter que recomeçar, né? Porque a mudança, às vezes a gente tem uma ideia, né? Uma idealização de que a mudança é sempre uma linha ascendente, né? Eu decidi e agora tudo vai funcionar. Não, né? Vai ter os obstáculos lá no caminho, vai ter, você vai dar 2 passos para frente e um para trás. Mas quando dá esse para trás, você entender, não, faz parte do processo, é porque, né, eu preciso ainda aprender a caminhar, né, nessa etapa. Eu preciso melhorar nisso, eu preciso buscar outras estratégias. É aquela ideia de você caminhar por uma rua emburacada, né? A primeira vez você vai cair um monte, na segunda você já vai saber, opa, aqui eu posso, aqui eu não posso. E aí, cada vez que você vai fazendo esse caminho, você vai melhorando, né? Então, a gente tem esse olhar. E andando nessa rua esburacada, se a gente cai, a gente não fica no buraco, né? A gente Não, levanta, dá uns passos, cai de novo, mas a gente não quer ficar naquela rua, a gente isso. quer ir adiante. Então, o quê? Num processo de emagrecimento, de reeducação alimentar, seria isso, então. Caiu, Sim, errei hoje, ok. Aí entra a isso, autocompaixão, né? Errei hoje, isso. mas peraí. Eu errei Uhum. hoje, amanhã eu vou retomar. Não é É, assim, enfiei o pé na jaca, então, colocar tudo a perder, não, né? não é porque eu Sempre falhei recomeçar de onde agora, parou. não, eu falei agora nessa alimentação que a próxima eu também vou me descuidar. Não, né? Ok, né? Eu sou humana, eu erro, eu não sou perfeita, mas eu vou seguir naquilo que é o meu objetivo, porque eu sei que o caminho não é só de flores, né? Vai ter espinhos, vai ter buracos, e eu vou ter que aprender a levantar, né? E eu vou fazer isso por mim, por amor, né? Não porque eu me odeio, porque eu sou, né? Eu não tenho jeito, porque isso não funciona, né? De você ficar nessa autopunição, né?
E assim, reconhecer, né? Por isso a importância de você buscar muitas vezes tratamento, ajuda profissional, porque existem então níveis, né, desses sinais, desses sintomas, dessas dificuldades, que já tem a ver com realmente um transtorno, algo que precisa de um tratamento, às vezes até com remédio, né? Eu desenvolvi já um transtorno de compulsão. Então, como que eu vou falar para alguém que tem um transtorno, uma compulsão alimentar, que ela né, não consegue controlar? Eu falo, você tem que se controlar. É até meio desumano, né? Tipo, aquela. Então, a gente precisa fazer um caminho de entender como nós funcionamos e buscar outras estratégias, né? Não simplesmente julgar aquilo que a pessoa não consegue. Porque eu acho tão fantástico, como eu falei, o nosso corpo ele tem vários, né? O nosso corpo ele tem vários sinais para nos avisar das coisas. Não é um sinal só. Então, tem um sinal que não está dando certo, eu não estou conseguindo me controlar. Mas que outros sinais a gente pode usar, né? De que outras formas, você não consegue, né? Quando você dá o episódio da compulsão, você acaba comendo exageradamente, mas né? Tenta comer então com mais consciência, prestando atenção no teu corpo na hora que você está se alimentando, né? Faz às vezes essa questão de checagem, como que tá o meu estômago, né? Eu costumo sempre falar, o mais confiável para te dizer a hora de comer, a hora de parar, é o estômago, né? Porque o nosso estômago, a gente já sente aqui o peso, né? Opa, já tá demais, então agora é hora de parar. Tá na hora de comer, mas eu não tô com fome, porque na alimentação anterior, eu comi demais, eu exagerei. Então não tem problema pular uma alimentação, sabe? Mas não pular uma alimentação porque eu tenho que me punir, eu tenho que fazer jejum, porque eu comi demais e agora eu tenho que sofrer. Não, eu vou pular porque o meu corpo não está precisando. Eu não estou com fome. Eu comi demais, eu estou com reserva, né? Então, às vezes, é isso que eu trabalho, né? A gente trabalha muito nessa questão do comportamento alimentar, desse autoconhecimento, e você entender como o teu corpo funciona para você começar a tomar decisões, fazer uma rotina que seja viável, sustentável para você, né? E que você comece a assumir o controle sobre essa relação. Não que é a dieta que diz quando eu tenho que comer, o que eu tenho que comer, as calorias que eu tenho. Não, eu vou desenvolver essa inteligência corporal, né, de perceber a hora de comer, a hora de parar. Às vezes vou ter que trabalhar essa questão de ansiedade, né? Porque é mais difícil, né? Isso tudo atravessa a minha relação com a comida, ou eu tenho, né, muitos impulsos que eu preciso também tratar. Então, a gente ter esse olhar mais amplo, né, para a questão de comportamento alimentar. E essas crenças, né, essas ideias de, eu não posso deixar, então se eu não posso deixar, eu tenho que comer. Não necessariamente, não pode deixar no prato, guarda, né? Guarda, leva, né, leva para casa, enfim, né? É tudo isso que perpassa e permeia nessa relação com a comida. Dani, então, para quem está nessa busca, né, por uma reeducação alimentar ou por uma melhor relação com a comida, ou quem está brigando contra a balança, a recomendação para um tratamento adequado seria o quê, então? Porque é uma complexidade, né? Então, tem o fator psicológico, tem o fator biológico, tem a necessidade de então, eu acredito assim, que são vários profissionais trabalhando de forma interdisciplinar. Sim, isso mesmo. As duas coisas. É fundamental. Então seria o quê? Procurar. Então seria o quê? Procurar nutricionista. E assim, a importância também de profissionais que eles tenham uma visão alinhada sobre isso, né? Por exemplo, tem muitos nutricionistas hoje que trabalham com a questão nutrição comportamental, né? Que tem essa visão individualizada, né? Então, buscar profissionais que tenham essa forma, né, de ver alinhada. Então, o nutricionista, porque ele também vai te dar essa sabedoria de composição alimentar, porque, né, isso também altera os teus resultados, né? O psicólogo para trabalhar toda essa questão dessa relação, dessas crenças, dessas emoções, né? Às vezes dessas vontades, esses descontroles. Então também é fundamental. E também muitas vezes é necessário, dependendo, um psiquiatra, né? Porque vai precisar às vezes entrar com medicação.
tratar, né, outras questões. E se for, claro, a gente falar de transtornos, né, uma anorexia, bulimia, às vezes outros médicos também, né, vão também participar. E aí a importância desses profissionais ter essa visão, porque, se chega alguém lá no nutricionista, né, o nutricionista já vai saber também avaliar, opa, né, tua forma de lidar com a comida não tá... Precisa tratar algumas questões, tem questões emocionais que você também precisa olhar. E aí, né, vai para o psicólogo. Então, ter essa visão integrada, né, de tudo, dessa relação. Então, isso ajuda muito, é fundamental. Ou o personal, um profissional sozinho não vai conseguir, né? E um profissional que a gente esqueceu aqui, mas é o educador físico, que é fundamental também, tá? Porque muitas vezes também essa pessoa ela vai aparecer lá na academia, aquela pessoa, né, com excesso de exercício, né, excesso de preocupação ali com a questão de perda de peso. Por quê? Porque tem uma descompensação, tem uma compulsão, e aí tenta, né, compensar isso fazendo exercício. Então, também é importante esse profissional ter esse olhar, né? E assim como existem outros transtornos, né, que também não estão no DSM, mas que hoje também a questão do corpo, né, Cida? A vigorexia, a ortorexia, que são também alguns transtornos relacionados à questão de buscar uma vida saudável, alimentos saudáveis, em excesso, né? Obsessiva, que causa né? sofrimento, Obsessiva, em excesso. isso, ou o corpo musculoso, né? Também tendo uma distorção de imagem, ou, né? Aquela ideia, aquilo é o meu centro da minha vida, né? Eu acabo mudando toda a minha rotina, me isolando, né? Me restringindo para atender aquele foco, aquele objetivo. Então, e com sofrimento, né? Com sofrimento. Então, o que é a nossa vida, para a gente olhar assim, como é que está a minha relação com a comida? Um dos indicativos seria imaginar que a nossa vida é como se fosse uma torta. E essa torta tem várias fatias. Então, uma fatia é o trabalho, uma fatia é a família, uma fatia é os amigos, lazer, né, vida social. E se existe uma fatia grande, que é preocupação com a alimentação, que é o que você está falando, né? Isso, é o centro. Por questão de comida. Então, se você passa muitas horas do seu dia pensando sobre comida, sobre alimentação, sobre peso, sobre estética, imagem, tem sobre uma calorias, né? Isso, então significa que, alguma coisa aí não está bem, né? E é importante procurar essa ajuda profissional que a gente está falando. Essa equipe, né? Mesmo, sempre isso mesmo. Essa visão dos vários profissionais. Porque um profissional sozinho, por exemplo, se vier para mim uma pessoa com uma questão de peso, eu sozinha como psicóloga não vou conseguir dar conta. Eu vou tratar as questões emocionais, mentais, mas talvez eu precise do psiquiatra, talvez não, né? Muitas vezes vou precisar encaminhar para o psiquiatra, para uma nutricionista, talvez um endocrinologista, um educador físico. Mas sempre esse conjunto de profissionais trabalhando, né? É isso mesmo. Isso ajuda muito, né? Ter esse olhar compartilhado, integrado do ser humano, né? E aí, assim, né? Até hoje eu estava vendo nessa coisa das dietas restritivas, né? Que é algo que vai causando também muitos problemas aí ao longo da nossa relação com a comida. Aí a pessoa, eu não quero buscar esse tratamento mais amplo, integrado, porque demora mais. Daí ela vai para a dieta milagrosa. Daí depois de um ano ela volta porque ela engordou. Daí, agora eu vou tentar outra dieta, a dieta disso, a dieta daquilo. Então, quando ela vai ver o tempo que ela, né, perdeu ali com essas dietas milagrosas que não deram resultado, foi infinitamente maior do que se ela tivesse feito um tratamento, né, mais integrado, mais a longo prazo, mais sustentável, né, que ia dar um resultado que ela estaria com mais, né, bem-estar, com mais qualidade de vida, enfim, né. Então, é isso que a gente quer deixar esse olhar, né, Cida? Para que as pessoas repensem. E tem uma outra questão também que a gente não falou aqui hoje, mas só para, né, mencionar, o quanto também a qualidade dos nossos alimentos, já tem estudos, né, de psiquiatria nutricional. Então, o quanto os alimentos que a gente ingere também contribuem para alguns sintomas psicológicos, né? Tem, então, assim, estudos por exemplo, relacionando a alimentação com a própria depressão, né? Porque a gente sabe que a depressão, ela vem de um processo inflamatório, e que tem alguns alimentos que desencadeiam mais esse processo inflamatório. Então, já tem muitos estudos avançados nesse sentido também, né?
do quanto também a qualidade dos nossos alimentos contribuem para a nossa saúde mental nesse sentido, né? De Então, funcionamento mesmo corporal, né? então a ciência ainda vai trazer muita novidade, né? Nesse sentido. Vai sim. Então, né, eu não sei se as pessoas têm alguma dúvida, não sei como está o nosso tempo. Uhum. É isso, gente. Se alguém quiser comentar alguma coisa, a gente tem uns minutinhos ainda, né? E Uhum. a live vai ficar gravada, né, Dani? Se alguém quiser recomendar para alguém que, né, fez sentido, assim, que gostou do Isso. conteúdo, pode Ou se indicar. ficar alguma E, Dani, dúvida, né, quer mais isso é informações, porque aqui a gente acaba falando de uma forma mais, né, bem ampla, né? resumida, então também Uhum, fico à uhum. disposição. Isso. E Dani, fala um pouquinho do seu trabalho para quem está assistindo, para quem vai ver depois, né? Como é que faz para, se alguém tiver interesse de Tá. procurar o seu serviço, né? Então, eu tenho esse programa, né, que é o Comer Consciente. Eu fiz uma turma agora em 2020, pretendo lançar novas turmas agora nesse ano, que daí é em grupo e online, onde nós vamos trabalhar toda né, esses detalhes da questão de fome, de saciedade, de escolhas alimentares, né? Trabalhar essa relação com o corpo. Então, todas essas questões aí que a gente falou um pouquinho aqui, né, são 6 encontros no programa. Então, nós vamos ter, são atividades práticas, né, para que a pessoa possa realmente vivenciar também isso, e com ferramentas e exercícios para desenvolver, né, ativar esses sistemas ali que eu falei, né, para a gente tentar começar a fazer eles funcionar em mais harmonia, né. Então, e também eu faço esse trabalho no consultório, né, de forma individual, atendendo pessoas, né, pacientes que têm questões aí alimentares, né, relações disfuncionais, de sofrimento com a comida, com o corpo. E aí, né, esse é o meu trabalho, Não só tanto isso, né, Dani? presencial, online, né? Oi? Sim, não só questões com a comida, mas Não. psicológicas em geral, né? Isso, Então, eu trabalho, né, na área clínica, tanto com outros transtornos, né? Depressão, ansiedade, bipolaridade e questões de desenvolvimento também, muitas vezes, né? Conflitos, dificuldades aí do dia a dia que às vezes eu preciso de uma ajuda profissional, né? Para encontrar um caminho. Né, eu trabalho com isso também. Daí eu fico sempre à disposição, né? E lembrando, gente, que a gente não precisa ter um transtorno para procurar ajuda psicológica, né? Qualquer dificuldade que a gente tenha na vida e não consiga resolver, a gente pode fazer isso, né? Vamos, então, falando do estigma, né, contra as doenças Isso. mentais, e a gente está falando aqui de saúde mental, e saúde mental é o autocuidado, né? A gente cuidar da nosso bem-estar psicológico, né? E falando de prevenção, né, é isso, não esperar muitas vezes eu estar num grande nível de incapacidade, né? Quando eu percebo que eu já estou passando muitos dias, maior parte do tempo em sofrimento, né? Como a Cida falou, pensando muito naquela situação. Então, né, busca essa ajuda, faz essa conversa, faz essa consulta, né? Então, vamos agir preventivamente, vamos nos cuidar, nos amar, né? Ter esse olhar compassivo para nós mesmos, que muitas vezes a gente tem com os outros, mas nos falta, né? Essa autocompaixão. Verdade. E aí, assim, né, Cida, no programa também, né, eu trabalho muito a questão de você comer com consciência, né? Estar atento àquilo que você está fazendo, né? Porque quando a gente come no piloto automático, né, a gente vai se alimentar baseado naquelas emoções que estão, onde está a nossa cabeça, né? Ou às vezes naquele problema de trabalho, naquele problema de relacionamento. Então você também não vai conseguir prestar atenção no que você está comendo, no como você está comendo. Então, Dani, mas é tão difícil, mas sei lá, começa fazendo uma vez por dia, né? Se dedicando naquela refeição, aquela alimentação mais consciente, né? Não precisa, a coisa da perfeição às vezes nos paralisa, né? Mas eu não consigo em todas, mas quando, né? Tenta uma vez, né? 3 vezes por semana, enfim, né? Começa aos poucos, mas começa a prestar mais atenção, porque isso vai, né? Te ajudando a sair, né? Aprendendo a sair do contexto lá do automático, né? Tô lá estressada ou com raiva porque, né, aconteceu algum problema no trabalho. Não, agora é o momento de comer, né? O trabalho eu vou resolver lá no trabalho, né?
Então, existem muitas técnicas e formas da gente conseguir também trabalhar essa atenção, né, plena, essa consciência. Então, buscar isso, né? Isso mesmo. Gente, Dani, muito obrigada. Estou bem feliz de Que estarmos bom. aqui mais uma vez, né, conversando. E, gente, é isso. A live vai ficar salva. Se alguém quiser, né, recomendar, assistir depois, né? Para quem vai assistir depois também, obrigada, gente, por ter nos acompanhado até o final. E, Dani, feliz 2021. Obrigada, Com Cida. muito trabalho, né? Muito trabalho, com certeza. Vamos, né? Desejo o mesmo para você, né? Vamos continuar aqui com a nossa programação também, né? Aqui no Instagram. Fico à disposição, né? Vamos conversar mais e, enfim, à disposição de todos para realmente a gente construir aí possibilidades diferentes, né? Sair do lugar onde a gente está paralisado, não está vendo saída. Então, muitas vezes compartilhar, você buscar, né, essa ajuda vai te dar novos insights, novas possibilidades. E eu fico à disposição para contribuir com isso. É isso, gente. Finalizamos à disposição de vocês, agradecendo quem nos acompanhou, tá? E a gente se vê na próxima live. Combinado. Então gente, tá bom. obrigada. Tchau, Dani. Beijão, Tchau, tá? Cida. Obrigada. Beijos para todos, Tchau, tá? tchau. Tchau.